Obrigada, muito bom dia a todos, mais uma vez. Senhores deputados, o envelhecimento populacional do país, a par com a mudança do paradigma familiar, levou a uma maior necessidade de serviços de apoio, fora do âmbito da família, à população idosa, cada vez mais em situação de isolamento e dependência. A situação de fragilidade da população idosa e das estruturas familiares acentuam-se nos períodos de crise, como se pode verificar e se pôde verificar durante a crise epidemiológica em curso. O apoio aos idosos e famílias foi formalizado pelo Decreto-Lei nº 141 de 89, que veio definir as condições de exercício da atividade dos ajudantes familiares, obrigatoriamente enquadrados pelo regime de segurança social dos trabalhadores independentes. A região autónoma da Madeira, por sua vez, através do Decreto Legislativo Regional nº 2498/EM, criou nos Serviços de Ação Social do Centro de Segurança Social da Madeira a carreira de ajudante familiar. Com a Lei 12A, que veio estabelecer os regimes de vinculação de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, a carreira de ajudante familiar foi integrada nas carreiras gerais da função pública, mais concretamente na carreira de assistente operacional, que não atende às especificidades da atividade desenvolvida pelos ajudantes familiares, em particular na região autónoma da Madeira. O mesmo é dizer que o regime de vinculação de carreiras e de remuneração dos ajudantes familiares passou a ser igual ao de qualquer outro assistente operacional. Ao abrigo do disposto do artigo número 159 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, os trabalhadores podem oferir suplementos remuneratórios pelo exercício de funções em postos de trabalho que apresentam condições exigentes relativamente a outros postos de trabalho caracterizados por idêntico cargo ou por idênticas carreiras e categoria. A atividade desenvolvida pelos ajudantes familiares tem um conteúdo funcional exigente e muito variado que requer não só uma particular sensibilidade para o seu exercício, como o domínio de noções básicas sobre gerontologia, higiene alimentar, economia doméstica, técnicas de mobilização, higiene de acamados e relações humanas. O facto de estes profissionais exercerem as suas funções fora de uma instituição, com condições físicas e meios adaptados às necessidades dos utentes, mas sim nas residências dos utentes, com condições variadas e muitas vezes precárias, requer uma maior capacidade de adaptação e decisão do profissional, até porque estão muitas vezes sozinhos. Esta realidade implica que o profissional assuma uma maior responsabilidade e sentido ético, que não tem como contrapartida qualquer proteção, inclusive na deslocação destes profissionais às residências que usam os seus próprios meios. Em face da situação epidemiológica do coronavírus, com um impacto psicológico enorme, foram várias as situações de abandono e violência relatadas, estando os idosos, na sua maioria, com um sistema imunitário comprometido, entregues a si mesmo, sem que alguém lhes instrua estratégias de autocuidados, proteção pessoal e lhes preste cuidado e o devido apoio em face das medidas de distanciamento social impostas. Ora, a atividade desenvolvida pelos ajudantes familiares assume, em particular neste contexto em que estamos a viver, um risco acrescido. As ajudantes de apoio domiciliar têm estado sobrecarregados, com horários acrescidos, com a diminuição de trabalhadores em funções nos últimos meses, e se já não eram suficientes para dar resposta às solicitações, a situação agravou-se. É, pois, imperioso incentivar o desenvolvimento da atividade de ajudante familiar quando se prevê o envelhecimento da população para níveis que podem atingir os 30% em 2050. Se bem que é um grau de penosidade grande para quem trabalha diretamente com idosos, a verdade é que o apoio ao domicílio implica maiores riscos, o risco e a exigência das respectivas funções. E então o PS, de facto, vem com esta proposta
propor uma remuneração compatível com essa atividade desenvolvida, mediante a atribuição de um suplemento remuneratório suportado pelo Orçamento Regional, atendendo que os prestadores de apoio domiciliar desenvolvem a sua atividade em condições mais exigentes do que os restantes assistentes operacionais. Aliás, lembre-se que o Presidente do Governo Regional, em janeiro último, reconheceu ser necessário rever o estatuto da carreira dos profissionais de apoio domiciliar face à necessidade cada vez maior destes profissionais. E, assim, repetindo, o Partido Socialista propõe que se crie este suplemento regional remuneratório mensal, equivalente a 1/4 do IAS, para os trabalhadores que prestam apoio domiciliar pago pelo Orçamento Regional e aplicável a todos os trabalhadores que prestam apoio domiciliário, independentemente do vínculo laboral, na administração pública. Porém, os ajudantes familiares não têm vínculo apenas à função pública e, por isso, o Partido Socialista também deu entrada a um outro projeto de resolução, que será discutido noutra altura, já está agendado, que complementa este que estamos aqui a discutir hoje. E é dirigido, nesse caso, aos profissionais de apoio domiciliar com vínculo às IPSS e a outras entidades sem fins lucrativos, através dos acordos de cooperação que o Instituto de Segurança Social venha a realizar com essas instituições particulares para que, de facto, possam compensar os ajudantes e esses prestadores de apoio domiciliar que têm ao seu cargo. Muito obrigada.